Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação, certo? Nossa aula de número 8. Nós vamos ver como é que nós damos ordens ao nosso computador, ao nosso PC, ao nosso celular, certo? Nós vamos começar a falar de lógica, de programação e de algoritmos. Simbora lá. Os objetivos desta aula são quais? Entender o que é lógica de programação e por que ela é fundamental. Compreender o conceito de algoritmo como uma sequência de passos a resolver um problema. Identificar e descrever algoritmos presentes em tarefas do nosso dia a dia. Aprender os primeiros passos para criar algoritmos que sejam simples e claros. Tudo bem, Johan? Você tá entrando sem toda hora aí? O que acontece? Tá ruim o sinal? Tava bugado o Wi-Fi. Que bom. Tranquilo. Muito bem. Com relação à nossa aula anterior, nossa aula número 6, né? O que nós vimos? Tá? Nós vimos que o computador, em seu nível mais fundamental, ele entende apenas zeros e uns, certo? Ele entende apenas o sistema binário, certo? Mas como nós, humanos, que pensamos com palavras e ideias complexas, conseguimos dar instruções para uma máquina que só entende ligado e desligado? E aqui que entra a lógica da programação, certo? Antes mesmo de escrever qualquer código em uma linguagem de programação qualquer, certo? Precisamos organizar nossas ideias e definir uma sequência clara de passos para que o computador possa eventualmente traduzir isso numa linguagem binária. Quando eu escrevo numa linguagem de programação, certo? Eu estou escrevendo um código em Python, por exemplo. O computador não, o processador em si, certo? O transistor, ele não vai entender código Python. Ele vai entender zeros e uns. Este código Python, escrevi esse código numa linguagem de programação, ele vai sendo traduzido até que no final das contas ele vai ser apenas zeros e uns, certo? Esse processo de tradução não é você, programador, que cuida, certo? A linguagem de programação vai cuidar disso para você, tá? O processador vai cuidar disso para você também, certo? Interpretar códigos cada vez mais básicos até em zeros e uns. Mas nós temos que ainda assim ter uma lógica, certo? Na hora de escrever qualquer código, certo? Uma lógica na hora de pensar. Mas quando a gente fala de lógica, o que é lógica nesse caso? A lógica aqui não é lógica da filosofia, certo? É lógica de programação, tá? A lógica de programação, ela é a arte de pensar de forma organizada e estruturada, certo? Para resolver um problema ou atingir um objetivo específico utilizando de um computador. É sobre definir sequências corretas de instruções, de passos, de comandos, né? Tipo, falar para o computador ir até uma porta, tipo, levante-se. A gente já vai criar, certo? É uma sequência para o nosso dia a dia, né? Por aí, Johan, tá? Faz sentido a analogia que você está criando. Sim, é bem aí a ideia, né? A gente vai definir, então, uma sequência de comandos, tá? Que, seguido à risca, vai levar ao nosso resultado esperado, sem erros ou sem ambiguidades, tá? Tem que ser instruções claras, certo? Não posso dizer, pensar numa situação aqui. Troque de roupa para você. Minha aba travou. Vamos carregar. Não morra, Firefox. Troque de roupa. Tá, mas
Vou trocar aqui peça por qual peça, certo? Não foi umas instruções claras. Ah, troque a sua camiseta por aquela camiseta vermelha. Opa, agora eu não tenho ambiguidade, certo? Vai ser esta minha camiseta por aquela específica. Né? É assim que funciona a lógica da programação, certo? Tem que ser instruções sem ambiguidade. Nós vamos, então, aprender a pensar como um computador, basicamente, né? De forma que seja precisa e passo a passo, que tenha uma sequência lógica. Uma analogia aqui seria o quê? Montar um móvel, certo, que vem desmontado, com um manual de instruções. Por que ficou em inglês aqui? Uma boa pergunta. Se a gente pular um passo desse manual, certo? Ou nós montarmos na ordem errada, o resultado provavelmente não vai ser o esperado, né? Talvez seja, talvez não. A lógica de programação é basicamente escrever o manual de montagem, tá? De forma que não seja ambígua, certo? Com instruções claras, com um passo a passo, sem pular nenhuma etapa. É assim que nós escrevemos código. Mas eu falei também de algoritmo. O que é um algoritmo? Vamos dar uma olhada. O algoritmo ele é uma sequência finita e ordenada de passos. Como assim finita e ordenada? O algoritmo, uma hora, ele tem um fim, certo? Ele não é infinito. E ele é ordenado, ele tem que ser naquela ordem, na ordem que foi passado. Um algoritmo ele deve ser bem definido. Cada passo ele é claro e não vai deixar dúvidas do que fazer, ele não pode ser ambíguo. Ele tem que ser preciso, não tem espaço para interpretações vagas nele. Opa, perdão. E ele tem que ser efetivo, né? Cada passo ele tem que poder ser realizado, tá? Não pode ser uma coisa que seja fora do alcance. O objetivo de um algoritmo, então, é resolver um problema específico ou realizar uma determinada tarefa. Uma analogia clássica seria o quê? Uma receita de bolo, certo? Eu tenho como entrada de dados, entrada de elementos nesse caso, os meus ingredientes, ovo, farinha, açúcar, né? A cobertura que você vai colocar, o que for. A parte do processamento dentro desse algoritmo, certo? É seguir os passos da receita, misturar, bater, levar no forno, né? E nós vamos ter um resultado, uma saída. O que é essa saída? É o bolo pronto no nosso caso. Um bom algoritmo, o que ele deve ter? Finito, né? Um número específico de passos. Ele tem que ser claro e sem ambiguidade, tem que ser bem definido. As entradas, certo? Ele pode ter 0 ou mais dados de entrada. Como assim dados de entrada? Eu quero calcular o IMC, certo? O índice de massa corporal de uma pessoa. Antes de eu poder fazer o cálculo do IMC, o que eu preciso? Eu preciso de dados iniciais, dados de entrada. Eu preciso do peso, eu preciso da altura. Preciso do sexo, se não me engano. E o meu algoritmo ele deve produzir pelo menos um resultado, uma saída. No caso do cálculo do IMC, seria o quê? O valor do IMC, certo? Pode ter mais de um resultado? Pode. Com base nesse valor, além de retornar o número em si, eu posso dizer se você está acima do peso, sobrepeso, abaixo e por aí vai, certo? Mais de um resultado de saída nesse caso. Tem lógica isso? Faz sentido ou não? Essa ideia de entrada, processamento e saída, certo? Entrada e saída de valores. De buenas, não de buenas? Como é que nós estamos? De boa? Perfeito.
Deixa eu só ver uma coisa. Nós vamos até 10h55. Beleza. De buenas. E todo algoritmo tem que ser efetivo, né? Todas as operações elas devem ser suficientemente básicas para serem executáveis. Você sempre tenta fazer uma coisa, passos simples, certo? Vários passos que sejam simples. E no final você vai chegar, obviamente, a um resultado que pode ser complexo, mas cada passo em si ele vai ser um trecho menor, né? No nosso dia a dia, a gente usa algoritmos o tempo todo, mesmo sem perceber, né? Por exemplo, para trocar uma lâmpada queimada. Como é que vocês fariam para trocar uma lâmpada queimada? Quais seriam os passos? E foi aqui a tua ideia, Johan, certo? De algoritmo. E estava correto. Tem que trocar uma lâmpada. Como é que eu troco uma lâmpada? Quais os passos que eu tenho que fazer? O que vocês me contam? Primeiro de tudo, vou desligar o interruptor, certo? Não quero tomar um choque quando eu for trocar, por exemplo. Eu vou pegar a lâmpada nova, certo? Se for preciso, eu vou pegar uma escada. O que mais? Quais são os passos para trocar uma lâmpada? Participe, meus caros. Johan, você que está participando tanto. O que acontece? Oi. Estava sem fone. Consigo? A tua ideia estava correta, certo? A ideia dos algoritmos ali de fazer o passo a passo. Tranquilo. Como é que eu troco uma lâmpada num passo a passo? Quais seriam os passos para eu trocar uma lâmpada que está queimada? Primeiro eu vou desligar o interruptor, certo? Depois eu vou pegar a lâmpada nova. E o que mais? Tranquilo, tô calmo. Você que me diga, como é que você vai... quais são os passos que você faria para trocar uma lâmpada? Não precisa ser só você, se outra pessoa quiser responder, fica à vontade. Não, o professor não fica triste se vocês participarem da aula, pelo contrário. Ora, começaria desligando o interruptor, certo? Depois eu pegaria uma escada, por exemplo. Eu vou remover a lâmpada queimada e eu vou colocar a lâmpada nova. Poderia até expandir isso aqui, vou desligar o interruptor, eu vou pegar a lâmpada nova. Vou abrir a lâmpada nova, abrir a caixa dela, pegar a lâmpada em si, pegar uma escada, posicionar a escada, subir na escada, desrosquear a lâmpada antiga, rosquear a lâmpada nova, descer da escada, remover a escada, ligar o interruptor para testar se funciona. Várias etapas, certo? Essas etapas que a gente acabou de falar, isto é um algoritmo. Um algoritmo para trocar uma lâmpada, por exemplo. Depois eu vou fazer outro exemplo. Eu quero fazer um café, por exemplo. Vou pegar a cafeteira, vou pegar o filtro, vou colocar o filtro, vou colocar o café, certo? Vou esquentar, vou colocar água na chaleira. Vou pegar uma chaleira primeiro. E por aí vai. Espero. O que acontece? Tudo bem, professor Gabriel? O pessoal está com problema de Wi-Fi aí, pelo visto? Um tempo para escrever.
Tranquilo. Procurar o interruptor, desligar o interruptor, procurar a escada, certo? Ficar embaixo da lâmpada, posicionar a escada, pegar a lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada queimada, certo? Vou colocar a lâmpada nova, vou descer da escada, vou até o interruptor e vou ligar de volta para testar. Boa! Exatamente assim, certo? Corretíssimo. Perfeito. Tá. Quando você vai seguir um mapa, vai seguir um GPS. Quem usa mapa, né? Vai seguir um Google Maps, vai seguir um GPS, certo? Você também vai seguir as instruções. Em 500 metros, vira à esquerda, ande 1 quilômetro. Né? Em 1 quilômetro, na rotatória, siga em frente. Né? São todos. O que o GPS está passando para a gente, certo? Está passando um algoritmo, está passando um passo a passo de como chegar, certo? Ao nosso destino, por exemplo. Perceba, então, que está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Né? Muito bem. Como é que eu crio um algoritmo simples, então? Né? Quando a gente quer resolver um problema, vamos pensar na nossa linguagem mesmo, pensar em português por enquanto. Depois nós vamos pegar essa ideia e transformar numa linguagem de programação. Primeiro de tudo, nós temos que entender qual que é o problema, certo? O que eu quero resolver, basicamente, certo? Qual que é o objetivo final? E é um passo extremamente importante, certo? Eu vou identificar ainda que valores que eu vou ter de entrada, certo? Que dados, que informações que eu vou receber, que eu preciso receber para poder começar a trabalhar numa solução, certo? No caso do cálculo do IMC, por exemplo, lá do índice de massa corporal, seria o quê? Seria a altura, seria o peso, seria o sexo, o gênero, certo? E eu vou identificar o que eu vou ter de saída ainda. O que eu vou produzir ao final, certo? Eu vou produzir ao final o valor do IMC, certo? De índice de massa corporal. E daí eu vou listar todos os passos para chegar, certo? Nessa saída, para pegar os dados de entrada e transformar nos dados de saída. Eu tenho que aplicar esta fórmula. Como é que é a fórmula? Primeiro eu faço essa multiplicação, depois essa divisão, e depois vou somar, subtrair. Não sei como que é o cálculo em si, certo? Todos os passos para ser executado. Vamos fazer um exemplo. Quero calcular a soma de 2 números. Pô, isso é ridículo, né, professor? Será? Vamos ver. O que eu vou ter de entrada? Eu vou ter um primeiro número. Esse primeiro número, eu vou chamar de N1, para simplificar a minha vida. Eu vou ter um segundo número. Esse segundo número eu vou chamar de N2. Professor, eu poderia chamar de outra coisa? Eu poderia chamar do que eu quisesse. Podia ser o Batman e o Robin, se eu quisesse. Você vai criar, vai dar um nome que você quiser. Obviamente, colocar um nome que seja mais... que faça sentido, vai facilitar a tua vida depois, certo? Você vai voltar depois nesse algoritmo e, putz, o que era Batman, o que era Robin mesmo? Não, mas o número 1 e o número 2, beleza. Cada um é um número. Isto aqui em programação nós chamamos de variáveis, certo? E eu vou colocar o primeiro número numa variável que eu chamei de N1, por exemplo. O que eu vou ter de saída nesse meu algoritmo de cálculo? O resultado da soma. O resultado da soma eu vou chamar de soma. Uma variável chamada soma. E os passos do meu algoritmo? Eu vou receber o valor do primeiro número, que eu vou guardar em N1. Eu vou receber o valor do segundo número, que eu vou guardar em N2.
E eu vou fazer, de fato, a soma de N1 mais N2. E o resultado de N1 mais N2, eu vou guardar na minha variável soma. E por fim, eu vou mostrar o valor que está guardado na variável soma, certo? O meu resultado. Tem lógica isso aqui, pessoal? É assim que nós programamos. Ah, como é que fica isso numa linguagem de programação? Eu vou mostrar aqui mega rápido para vocês. Deixa eu abrir aqui um editor de código. Eu vou fazer aqui num segundo. Aqui. Eu tenho uma variável N1, certo? Eu tenho que pegar o valor de N1. Nesse caso, eu mesmo vou digitar, mas eu podia pegar do usuário. Ah, vale 5. N2 vale 4. E a soma vai ser o quê? Vai ser N1 mais N2. E por fim, eu quero exibir um resultado. Vou dar um print em soma. No caso, eu estou usando a linguagem de Python, certo? Para fazer tudo isso. Mando rodar meu código, minhas instruções, e está aqui o resultado final. O 9. Eu poderia ainda pegar isso aqui do usuário, por exemplo. O usuário vai me digitar 2 números. Digite o primeiro número. Digite o segundo número. Sei qual que é o primeiro número, eu sei qual que é o segundo? Não, não sei. Não sei o que o usuário vai me digitar. Mas isso aqui vai ter que funcionar de qualquer forma. Não importa o número que ele digite. Mando rodar. Digite o primeiro número. 3. Digite o segundo número. 15. A soma desses dois números vai dar o quê? Vai dar 18. Simples assim, simples assim. Certo? É para vocês aprenderem isso, mas vocês ficaram 300 aulas no Scratch. Vocês são do segundo ano D. O segundo ano D, o que vocês têm comigo? Deixa eu só confirmar. Deixa eu achar aqui. Vocês têm análise e projeto de sistemas comigo, lá com o Pilar. A gente já começou essa semana. Nós vamos programar, tá, naquele curso. Vocês vão ter isso comigo, sim. Eu nem vou passar Scratch para vocês, certo? Não me interessa. A gente vai fazer alguma coisa prática, certo? O objetivo aqui é um curso profissional, certo? Um curso profissionalizante. Eu quero que vocês saiam com algo que vocês possam aplicar, certo? Na vida profissional de vocês aqui para frente. Muito bem, pessoalzinho. Não tendo dúvidas, nós ficamos por aqui, certo? Nós nos vemos na semana que vem. Bom final de semana. Até mais, pessoal.